Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim o Senhor possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, ou Roi, fica entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz a um filho, a Abraão. E Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Até aqui o texto. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua palavra e cremos que ela é a verdade, viva e eficaz. Clamamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Ministra em mim, através de mim. Ministra em nós e através de nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo gere algo novo em nossos corações essa noite. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você já teve a sensação de ser invisível? Já sentiu que às vezes ninguém te vê? Te nota? Te enxerga? Já sentiu às vezes que as pessoas ao seu redor só enxergam o seu papel ou aquilo que você produz, mas nunca o seu coração e as suas reais necessidades? É um tanto comum isso. Talvez, diante disso, você já teve a vontade de simplesmente desaparecer, fugir e ir para outro lugar, para um lugar onde te valorizem. Quando eu leio superficialmente essa história de Agar, esse atrito que existe entre Sarai e Agar, Sarai que depois terá seu nome mudado para Sara, então você vai ver que durante o sermão às vezes eu vou chamar ela de Sara e não de Sarai. Abrão, que depois tem o seu nome mudado para Abraão.
Então, você sabe que são as mesmas pessoas. Mas esse conflito que existe, esse atrito que existe entre essas duas mulheres, quando a gente olha de uma forma superficial, parece até aqueles casos que vão para a TV. É o casos de família bíblico, né? Na família dos patriarcas ali. É uma confusão que só. É uma vergonha que só, e tudo escancarado. Mas essa narrativa, essa história que realmente aconteceu, não é uma história inventada, contada simplesmente, é algo que realmente aconteceu. Ela acontece e Deus decide manter isso na sua palavra revelada para nos ensinar, para trabalhar nos nossos corações. E a gente acha às vezes que isso não acontece assim na vida real, mas acontece. Acontece. Não aqui, né? Não as mães aqui da nossa igreja, mas com certeza você já conheceu alguma mãe que num momento meio maluco das ideias, assim, ela disse assim, também só vão me dar valor quando eu sumir. Um dia eu vou sair daqui e aí vocês vão dar valor, porque sou eu que faço tudo nessa casa. Para alguns pode até dar gatilho isso, né? Vocês têm uma empregada aqui. Isso é coisa que a gente vê só na família dos outros, né? Não nas nossas famílias, obviamente, né? Não sei se esse riso é porque você achou graça ou é nervoso, não sei o que é. Mas a verdade, irmãos, é que somos farinha do mesmo saco, né? Substância do mesmo pó. Todos nós vivemos esse tipo de coisa. Todos nós, em algum momento, pelo menos numa fração de segundo, pensamos, será que não seria melhor eu simplesmente sumir? Desaparecer? Eu queria ir pro mato. Passar uns 5 dias no meio do mato, sem falar com ninguém. Aí meus problemas vão se resolver. Não, o seu maior problema vai estar lá junto com você no mato. Você. Hoje, o nosso encontro, o nosso texto, é sobre uma mulher que viveu exatamente isso. Agar não era protagonista aos olhos humanos, mas ela se tornou alvo de um encontro, se tornou alvo de uma graça que mudaria o significado da sua vida, que transformaria a sua identidade, transformaria a sua história. E através disso também a nossa vida, a nossa história. Nós veremos como o Senhor lida com essa bagunça dentro dessa família aqui, através de 3 movimentos a partir do texto. A ideia é enxergarmos nesse encontro o que Deus está revelando acerca dele mesmo. Então, a partir do verso 1 até o verso 6, se você está anotando, nós temos o Deus que permite. Nós vemos sendo escancarado diante de nós essa situação vergonhosa dessa família aqui. Essa situação caótica. O verso 1 diz, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Agar não era uma escrava qualquer. A ideia aqui era uma serva pessoal. Para tentar ilustrar um pouco melhor, não era como uma empregada que está lá varrendo o chão, ou como a gente usa, minha tia usava muito essa expressão, areando o chão, né? Não é aquela empregada que estava lá limpando o chão, sabe, fazendo o serviço mais pesado, distante, não. Era aquela que estava escovando os cabelos da sua senhora. Era uma serva pessoal, era quase que uma amiga, mas tipo, meio que obrigado, que você é escrava, né? Era alguém que era próxima de Sarai. E nesse contexto, nessa região, nessa época, era considerado normal esse retrato que nós estamos vendo aqui. Uma senhora ter filhos, a senhora, a dona, né, ter filhos através de servas. Como se fosse uma espécie de barriga de aluguel. Então, Sarai, ela recebe essa promessa, né, através de Abraão, que teria muitos filhos, porque a descendência de Abraão seria mais numerosa do que as estrelas, do que os grãos de areia, não poderia ser contada essa descendência. Era normal isso. O verso 2 nos diz, então, Sarai disse a Abraão,
Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Deus havia chamado Abraão e o fez sair da sua terra com 75 anos de idade. Isso nós vemos um pouco atrás em Gênesis. Então a ideia que Sara e Abraão têm aqui, a ideia de ajudar Deus, dizer, ó Deus, nós vamos dar um jeito de fazer o teu plano acontecer. Essa ideia ela veio cerca de 10 anos depois. O texto diz que eles já estavam há 10 anos aproximadamente aí morando nesse lugar. E o retrato que se revela aqui diante de nós em Gênesis 16 é que Abraão está diante de um dos maiores testes da fé. O tempo. O tempo. Perceba como, quando lemos a história, nós vamos passar pelo texto de novo, né? Mas quando lemos a história, nós percebemos que o pecado de Abraão e Sara não foi duvidar do poder de Deus, mas do cronograma que Deus havia estabelecido. Não foi duvidar que Deus tinha poder para dar filhos, ou para não dar filhos, mas foi duvidar que Deus tinha o tempo certo para que isso acontecesse. Tanto é que no verso 2, a própria Sara, quando vai falar para Abraão, ela diz, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Foi Deus quem não quis, é Deus que está me impedindo de ter filhos. Ela não era uma incrédula. Ela acreditava de que Deus tinha poder para fazer isso. Mas essa fé não veio acompanhada de uma confiança de que Deus não só tinha poder para fazer, mas como faria isso de acordo com a sua vontade dentro do tempo certo. O tempo é um dos maiores testes da nossa fé. A caminhada cristã não é sobre começar hoje e terminar amanhã. Ao menos que você seja um ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Mas a nossa caminhada cristã, quando a Bíblia instrui, quando a Bíblia fala sobre a caminhada cristã, ela fala sobre jornada. Ela fala sobre uma vida seguindo a Cristo. Só que o tempo prova aquilo do qual nós somos feitos. A gente costuma canonizar o tempo, né? Sacralizar o tempo, tornar o tempo um Deus. Há frases, ditados populares que circulam entre as pessoas e sempre chegam aos nossos ouvidos que é o tempo cura tudo. O tempo não cura nada. O tempo pode esconder, o tempo pode mascarar, o tempo pode trazer um efeito paliativo, mas o tempo não cura nada. Não cura, o tempo não muda as coisas na essência que são, o tempo apenas revela o que as coisas são. Deus ainda tinha muito para trabalhar no coração de Abraão e no coração de Sara antes deles se tornarem, antes que se tornassem quem Deus queria que eles se tornassem. E o tempo era como uma escola que Abraão e Sara estavam matriculados. Só que eles estavam sendo reprovados aqui. Eles acreditaram na promessa, mas não souberam esperar pelo tempo do Senhor. E decidiram pegar um atalho. Dá uma ajuda para Deus. Dá uma mão. Vai que Deus está muito ocupado. Porque é grande essa obra, né, Deus? Tornar eu e a minha senhora já pai de multidões, pais de multidões, é muita coisa, Deus. Eu acho que isso é muito para o Senhor. Eu vou dar uma mão. Talvez é essa postura que estava por trás dessa ação que Abraão e Sara adotam diante de Deus. E é a postura que muitas vezes eu e você também adotamos. A tentativa de ajudar a Deus. O problema é que um atalho, pegar um outro caminho que sabemos que não é o caminho que Deus deseja, é sempre uma tentativa humana de ajudar Deus a cumprir os seus propósitos.
Como se Deus precisasse disso. Quando nós assumimos algumas coisas que pertencem a Deus e tentamos fazer isso acontecer, nós estamos diminuindo quem Deus é. Nós estamos diminuindo o tamanho de Deus. E é exatamente isso. É esse o caminho que esse casal decide trilhar. E nós vemos Deus permitindo isso. Nós vemos Deus olhando, e ainda que Deus não é ativamente mencionado, fazendo algum tipo de ação dentro dessa primeira parte aqui do texto, nós sabemos que Deus está aqui olhando, vendo tudo isso. Deus, o nosso Senhor, Ele é eterno. E quando pensamos sobre esse atributo de Deus, às vezes nós esquecemos o quanto isso afeta e o quanto isso impacta os nossos dias. Dizer que Deus é eterno significa dizer que Deus não tem início e não tem fim. Ele não teve um começo de dias, ele não tem fim de dias, ele simplesmente é. Deus é eterno e não está preso no tempo. Ele não é refém daquilo que ele mesmo criou. Mas Deus age através do tempo e o dobra, usa o tempo para cumprir os seus próprios propósitos. Propósitos esses que são soberanos. Aquilo que Deus disse que iria acontecer. Mas Sara, Abraão, decidem dar uma mão para Deus. O verso 3 diz: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Abraão já tinha feito um movimento de obediência e fé diante daquilo que Deus havia ordenado. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar, Abraão. Ele já tinha feito esse movimento. Ele já tinha iniciado uma vida de obediência. Mas o tempo provou que havia lacunas ainda dentro desse coração. O que o tempo diz sobre nós? Sobre o nosso coração? O deserto que a Agar enfrentaria lá na frente teve início na falta de paciência diante do plano de Deus. Isso é resultado do pecado que vem dominando os corações desde a queda, lá no Éden. Nós temos visto isso desde o início da narrativa bíblica. Quando o pecado entra no mundo, quando o ser humano cai, tudo vira uma bagunça. O relacionamento com Deus é corrompido, o relacionamento com o próximo é corrompido, o relacionamento consigo mesmo é corrompido, o relacionamento com a criação é corrompido. E desde o Éden nós vemos Deus vindo ao encontro do ser humano e sempre oferecendo redenção, sempre trazendo esperança e futuro para o ser humano. Mas o padrão do pecado parece se repetir. E não é novidade, porque continua a se repetir ainda hoje. Sarai, ela tomou a serva, pegou a serva e deu ao marido. E Abraão ouviu a voz de sua mulher. Você lembra de alguma coisa parecida com isso? Em Gênesis 3 é exatamente isso que nós vemos acontecer. A mulher pega o fruto, ela dá ao seu marido, e o seu marido ouve, aceita aquela proposta errada da sua mulher. É importante deixar claro aqui, irmãos, antes que as mulheres fiquem com raiva de mim, é sempre muito proveitoso aos maridos ouvirem suas esposas, desde que sejam conselhos sábios. Porque às vezes não são. Aí você decide se vai ficar bravo comigo ou não. Não tem problema nenhum com isso. Mas o movimento da queda se repete aqui. A mulher tomou e deu ao marido, e o marido ouviu. Um conselho que não vinha da parte de Deus.
um movimento que não vinha da parte de Deus, um passo que com certeza não vinha da parte de Deus. Quando se trata da vontade de Deus, nós precisamos ouvir o Criador e não a criatura. Ao menos que a criatura esteja falando as palavras que vêm do Criador. Esse é o ponto. Porque o contrário também é verdadeiro. É sempre proveitoso para as mulheres ouvirem seus maridos, desde que sejam conselhos sábios. O problema é que muitas vezes não são. É a gente tentando dar um jeitinho aqui, tentando dar um jeitinho ali, é tentando enganar os outros, tentando enganar a si mesmo. O texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16 e 17 diz que a palavra de Cristo, ou seja, que a vontade de Deus, que a palavra de Cristo habite, faça morada ricamente em seus corações. Não é de forma superficial, é ricamente, de forma abundante. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O texto segue dizendo: instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria. Mas isso só é possível quando a palavra de Cristo, a vontade de Deus, habita em nossos corações. Aí sim podemos ouvir um ao outro, porque o outro está ouvindo a Deus e fala aquilo que vem da parte de Deus. Aí pronto, está resolvido. Mas o pecado bagunça tudo isso. É por isso que precisamos diariamente buscar, continuar buscando ouvir a Deus, continuar buscando para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. O verso 17 de Colossenses 3 diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então podemos ouvir sim a criatura, desde que a criatura faça em nome de Jesus, dando graças a Deus, o nosso Pai. O objetivo de Deus não é colocar homem contra mulher e a mulher contra homem. Pelo contrário, o propósito do céu é justamente o oposto disso, é torná-los uma só carne, é harmonia. Mas o pecado bagunça isso. Diante dos problemas que surgem dentro de um casamento, diante dos problemas que surgem dentro de relacionamento, seja de amizade, de irmandade, sociedade, na vida de igreja, muitas vezes acordamos em dar um jeito, em dar uma ajuda para Deus. Vai que Deus está distraído, ocupado com coisa mais séria. O tempo provou que havia lacunas que precisavam ser tratadas no coração, tanto de Abraão como de Sara. O verso 4 diz então que ele teve relações com Agar, ele tomou a decisão dele. Mas foi a mulher que disse. Ele tomou a decisão dele. Teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Mais uma vez aqui o retrato da queda. Intriga, conflito, desprezo pelo próximo. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a revelação de Deus sobre o casamento é clara. O homem se une à sua mulher e se torna uma só carne. Não tem agregado. Não dá para chamar mais gente para participar. É o homem e a mulher e ponto. Mas para nós dá certo. Está errado. Mas para nós dá certo. Vocês estão errados. Mas quem é tu? Eu, ninguém. Mas a palavra de Deus diz isso. Eu fico com o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina isso. Agora, a cultura pode fomentar outra coisa. A cultura pode dizer outra coisa. Que você não precisa assumir responsabilidade com a sua mulher, que você não precisa assumir responsabilidade com o seu marido, que é assim, cada um por si, Deus por todos. Às vezes o que menos tem é Deus, uns negócios aí que a gente vê. Mas diante da revelação de Deus e da cultura, Abraão e Sara optam pelo pragmatismo que a cultura oferecia. Eles optam por fazer um método que a cultura aceitava e que dava certo.
Porque era normal naquela época. Pegar a serva, torná-la a barriga de aluguel, depois que nasce o filho é meu, e agora eu não sei o que passou na cabeça de Sara. Talvez ela pensou, vai nascer essa criança, eu vou pegar essa criança e vou dizer para Deus, ó Deus, está aqui o cumprimento daquilo que o Senhor não conseguiu fazer. Você percebe como é ridículo? Como o pecado nos faz tomar caminhos ridículos. Mas muitas vezes o ridículo é justamente o que a cultura fomenta, aprova, incentiva. Porém, o que é aceitável para a cultura, muitas vezes, se opõe à vontade de Deus. E assim como Abraão, não importa quem tenha oferecido alguma coisa para a gente, nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou pegar isso ou não? Amados irmãos, não podemos ceder à tentação de fazer o que dá certo, enquanto sacrificamos o que é certo. Porque aquilo que é princípio diante de Deus não pode ser sacrificado apenas para que as coisas aqui pareçam estar mais fáceis e estarem dando certo. O verso 5 diz, então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Agora que ela tem aquilo que eu não tenho, ela me despreza. Que o Senhor julgue entre mim e você. Olha Abraão que sem vergonha, cara. E olha que Sara sem vergonha também. Porque foi ela que chegou e disse para Abraão, ó, tá vendo aqui minha serva? Toma ela, e aí nós vamos ter um filho e seremos uma família feliz no meio disso. Olha o que o pecado faz as pessoas fazer. Aí depois que ela engravida, Agar começa a pensar, olha, agora eu tenho uma coisa que a esposa sênior não tem. Quem sabe, tendo isso, eu posso competir com ela? Eu não sei. A Bíblia não traz esses detalhes, mas o que nós percebemos é que começa a haver um conflito aqui. E assim como aconteceu no Éden, quando Deus chega para Adão e pergunta, o que você está fazendo, Adão? Aonde você se enfiou? Adão diz, foi a mulher que tu me deu. A mulher diz, foi a serpente pelo jeito não falava mais. Mas é exatamente o mesmo retrato que vemos aqui. A queda traz isso. Transferência de culpa. Incapacidade de assumir responsabilidade. Sara chega para Abraão e diz, olha aqui o que a tua serva está fazendo. Olha aqui a mulher que tu pegou que está fazendo. Aí Abraão diz assim, minha serva? É tua serva? Tu que se vire. E aí fica nessa. No verso 6, Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Coitada da Agar no meio disso tudo, ouvindo tudo isso. O texto diz que Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Irmãos, o resultado do pecado é sempre esse, sofrimento. O pecado sempre traz sofrimento e sempre é mais sofrimento do que estaríamos dispostos a enfrentar. Mas a verdade é que a conta sempre chega. Mas onde está Deus no meio disso tudo? Deus permite que Agar sofra a dureza de Sara para nos mostrar aqui que até mesmo os eleitos, aqueles que são chamados por Deus, podem ser cruéis quando agem fora da fé, quando tiram os seus olhos de quem Deus é. Porque a caminhada cristã é sobre uma jornada de vida. Precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Redentor todos os dias. Caso contrário, nós veremos aquilo que acontece em Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Que às vezes a gente está caminhando algum tempo com Deus, perto de Deus, a gente começa já a se achar autossuficiente. Deus, deixa que algumas coisas da minha vida eu resolvo. O Senhor pode descansar, pode cuidar dos outros que são mais problemáticos do que eu, os outros são mais pecadores do que eu me resolvo, eu me garanto. E daqui a pouco estou trilhando caminhos que para mim parece certo. Eu não acho que é errado,
Eu acho que é certo. Mas o final é morte. Porque parei de buscar sabedoria de Deus, parei de buscar discernimento da parte de Deus. Foi isso que Abraão e Sarai fizeram. Sara estava amargurada porque o Senhor a mantinha estéril, enquanto Agar se agarra na gravidez como segurança de vida. As duas fazem aquilo que lhes parecia certo, mas o final era destruição, o final desse caminho era sofrimento. O desprezo de Agar por Sara pode apontar para um desejo de competir aí com o lugar à mesa como uma das esposas de Abraão. É interessante que a Escritura nos traz esses relatos, mas nunca aprova isso. Nunca aprova homem tendo mais de uma mulher, mulher tendo mais de um homem. Isso é loucura. Loucura. E qualquer pessoa que seja minimamente sensata já descobriu isso. Fomos feitos para entregarmos o nosso coração a Deus. E em Deus, entregarmos o nosso coração a outra pessoa que também está lá. Em Deus. E isso é coisa para a vida. Para a vida toda. A transferência de responsabilidade aqui, esse é culpa tua, não, é culpa tua, é da queda. E o resultado é a humilhação de Agar. E talvez essa humilhação aqui tenha envolvido castigo físico também. O texto não diz. O texto apenas se limita a nos informar que Agar foi humilhada. Humilhada diante dos outros servos. Agar foi muito provavelmente rebaixada, agora a serva como qualquer outra. Não penteava mais os cabelos da sua senhora, agora ela ia trabalhar na terra e fazer serviço pesado. Agar foi abandonada, humilhada, provavelmente ferida, e por isso fugiu da presença da sua senhora. Não foi pouca coisa. Se fosse qualquer coisa, ela permaneceria na presença da sua senhora, porque ela tinha uma vida boa. Abraão, Sarai viviam bem, eles tinham posses, eram ricos. Vale a pena engolir alguns sapos para manter o emprego? Não foi qualquer coisa. Ela estava grávida. Uma mulher grávida não foge de uma família rica, onde morava dentro da própria casa, por qualquer coisa. Essa humilhação realmente foi algo profundo. Perceba como Deus não esconde a bagunça que o pecado causa na vida das pessoas. E isso é pedagógico. Isso nos ensina. Ela vai para o deserto, foge da presença da sua senhora, e diante dessa fuga, que é o resultado então de toda essa bagunça do pecado, Deus começa a trabalhar os corações. E Deus trabalha os nossos corações. A verdade, irmãos, é que Deus permite, sim, desertos. Não literais, talvez. Mas aquela sensação de isolamento. Deus permite desertos para nos isolar das nossas falsas seguranças. No caso de Sara, deserto da esterilidade. Impossível ter filhos. No caso de Agar, o deserto da humilhação, do abandono, do desprezo. Talvez você esteja em algo assim. Deus permite desertos em nossa vida, para que a gente seja liberto das nossas falsas seguranças. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso lugar seguro. Amém? É dele que precisamos. Portanto, Deus permite. Mas o segundo movimento que nós vemos no texto é o Deus que encontra. Do verso 7 até o verso 12. Nós vemos um movimento de Deus.
Agar não fugiu da casa de Abraão, que muito provavelmente era comentado sobre os planos de Deus. Talvez até Agar sabia. Nós vamos ter uma conversa aqui, nós vamos fazer um projeto para ajudar Deus, ajudar o Senhor dos Exércitos. Com certeza Agar já tinha ouvido falar sobre Deus. Já tinha ouvido falar sobre o Senhor, o único Deus. Mas ela não foge para Deus. O texto não diz que ela foge para a presença de Deus. O texto diz que ela foge da presença de sua senhora. E ela foge para o deserto. Mas Deus vai atrás dela. Do verso 7 diz: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Muitos teólogos afirmam que estamos diante de uma teofania ou até de uma cristofania. Calma. O que é isso? Teofania é a manifestação visível de Deus no Antigo Testamento. É a expressão clara, visível de Deus. Quando se fala em cristofania, é quando há uma manifestação assim da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Alguns teólogos acreditam que estamos aqui diante de uma cristofania. O que é isso em termos simples? Alguns acreditam que esse anjo do Senhor aqui é o próprio Jesus, num estado de pré-encarnação. É o próprio Jesus indo ao encontro de Agar no deserto. O ponto em questão do texto não é esse. A questão é que estamos diante de uma manifestação real e especial de Deus com essa mulher. Deus encontra Agar. Perceba, ela não estava apenas perdida socialmente, olhando para aquele povo que cercava ela na casa de Abraão e se sentindo perdida. Ela não estava tão pouco perdida geograficamente, ela conhecia aquele caminho. Mas ela estava perdida espiritualmente. Agar não estava correndo sem rumo. Ela estava no caminho de Sur, a estrada de volta ao Egito. No verso 4, nos é informado que Agar era egípcia. E depois de tudo que ela sofre, da humilhação que ela sofre na casa de Abraão, então ela decide fugir. Voltar para uma terra conhecida. Porém, uma terra idólatra. Uma terra distante de Deus. Onde um povo vivia longe de Deus. Nos momentos em que as coisas parecem não dar muito certo para a gente, a tendência sempre é se agarrar em algo que é familiar. E é justamente esse movimento que Agar faz. Deu tudo errado aqui, eu vou recomeçar. Para onde você corre quando as coisas não dão certo? Em quem você se agarra? O que lhe é familiar? Nos momentos em que você toma um golpe e é nocauteado, onde você tonteia e não sabe muito bem o que fazer. Agar estava voltando para sua antiga terra. Uma terra distante de Deus, uma terra idólatra. Mas o que o texto nos mostra é que esse Deus é o Deus que encontra. E ele vai atrás de Agar. O verso 8 diz: perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. A pergunta de Deus aqui não é para sua informação, não é para ele saber o que estava acontecendo, mas é para trazer a consciência da própria Agar. Tu sabe o que tu está fazendo, mulher? Essa é a NVT, a nova versão do título, né? Um anjo do Senhor falaria bem mais polido do que isso. Mas o movimento da graça de Deus ao nosso encontro, muitas vezes, nos alcança e nos leva a interromper caminhos. Às vezes decidimos tomar caminhos que parecem certos ao nosso coração. Mas a graça de Deus, com todo o seu amor e misericórdia, Deus vem ao nosso encontro e interrompe os nossos caminhos. E às vezes isso dói. Ou melhor, sejamos francos, né? Na maioria das vezes, dói.
Às vezes dói muito. E tem aquelas vezes que juramos que não suportamos. Mas é justamente a presença de Deus e a graça de Deus que nos sustenta nessas horas. Deus leva essa mulher, Agar, a compreender sua situação para que ela pudesse então tomar uma decisão diante de Deus. Talvez você enfrenta uma situação hoje na sua vida que você percebe Deus lhe perguntando: de onde tu vem, para onde tu vai? É mais ou menos como se Deus estivesse conversando com a gente e perguntando: o que você está fazendo da sua vida? Olha para a sua história, olha para a sua jornada e pensa: o que você está fazendo da sua vida? De onde tu vem, para onde tu vai? Isso não é um jogo. O objetivo de Deus é trazer a consciência, para que ela pudesse tomar uma decisão. Para ser curada das feridas que haviam sido feitas, não só no seu corpo, mas no seu coração, na sua dignidade. Agar precisava admitir a sua dor, o seu pecado, e reconhecer que não tem destino, não existe caminho bom fora da vontade divina. É sobre isso que Deus está conversando com ela. Mas não é fácil, gente. Porque olha o que o verso 9 diz. Perceba como Deus não fica conversando com Agar aqui, passando a mão na cabeça dela e fingindo que nada aconteceu. Não, o verso 9 diz: então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a casa da sua senhora e sujeite-se a ela. Mas daí deu ruim. Como que eu vou voltar para a casa dela? Mas é justamente sobre isso que Deus está conversando. Deus pergunta: o que tu está fazendo? Ela diz: eu estou fugindo da minha senhora. Essa conversa de Deus com Agar leva ela à consciência de que não importa se ela está fugindo. Isso não muda quem ela era. A condição dela era serva de Sarai. Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. O anjo do Senhor impede, o próprio Deus aqui, impede que Agar complete a sua rota de retrocesso. Deus vai parar você. Deus vai parar, gente. Mas vai doer, e no meio da dor, às vezes, a gente não enxerga isso. Com certeza há uma luta dentro do coração dessa mulher quando ouve essas palavras. É interessante pensar que Sur, essa região aqui que Sarai estava, Agar estava, significa muro. Ilustrativamente, isso nos ensina algo a respeito dessa situação. Porque quantas vezes nós, eu e você, não corremos para muros, para fortalezas, para muros do passado em busca de refúgio, de proteção daquilo que temos que enfrentar. A gente se esconde atrás de paredes que nós mesmos levantamos. Bom, é tempo de derrubar isso. Assim como fez Eliseu, quando Elias o chamou para ser seu discípulo, ele volta para sua casa, vende seus bois, mata tudo, faz uma churrascada gaudéria, queima suas juntas de bois, larga tudo e diz assim: agora eu só tenho um objetivo de vida. Da mesma forma, nós precisamos fazer isso também. Às vezes o que nos impede de seguir no caminho que Deus tem para nós é continuarmos com os nossos muros de proteção que construímos ao longo da nossa jornada. Precisamos terminar com isso. E começarmos a buscar refúgio somente em Deus. Deus, muitas vezes, vai nos encontrar no mesmo caminho que Agar, correndo para o passado, tentando buscar proteção naquilo que um dia fomos, naquilo que um dia nos protegeu, naquilo que um dia nos fez bem. Mas Deus nos encontra no caminho do passado
para nos mostrar que há um futuro. É isso que ele faz com Agar. É como se ele se apresentasse para ela e dissesse: por que você está voltando para cá? É para o outro lado, filha. Será que você não está voltando para um lugar que você não deveria? Você precisa ter essa consciência para você tomar uma decisão diante de Deus. É claro que nem sempre esse futuro que Deus promete para a gente será isento de consequências de pecados ou sofrimentos que resultam da queda. A Agar precisava voltar e enfrentar as consequências. Enfrentar a consequência de ter olhado para sua senhora e dizer assim: é verdade, eu queria o teu lugar, viu? Sou invejosa. Sou invejosa, acho que eu sou mais bonito que a senhora, acho que eu faria Abraão mais feliz, é isso mesmo. Queria eu ser a rica, a dona de tudo isso aqui. O verso 11 diz: o anjo do Senhor continuou. Você consegue perceber como Deus continua conversando com essa mulher? Deus continua falando, dizendo para ela que Deus sabe a situação que ela vive. Porque diante dessa ordem, você tem que voltar para a casa da sua senhora e se sujeitar a ela. Se isso acontecesse com a gente, rapidamente a gente já traria as nossas desculpas, né? Assim como tantas outras pessoas na Bíblia. Jeremias: eu sou muito novo. Gideão: eu sou muito pequeno, sou menos importante. Moisés: eu não sei falar. Todos sempre apresentavam alguma coisa. E aí Deus dizia: tá bom, tô nem aí, vai tu mesmo. Vou contornar isso, vou dar um jeito, nós vamos superar isso e vamos em frente. Deus lida com as nossas questões. Deus trata as nossas questões. E continua nos conduzindo para o caminho que deve ser. Talvez Agar poderia dizer: mas eu estou grávida, como é que eu vou voltar a me submeter a isso? O anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael. É Deus dizendo: eu sei que tu está grávida e essa criança vai nascer e eu já tenho um nome pronto para ela. É Deus dizendo para Agar: tá vendo teu futuro? Está aqui, na minha mão. Eu te encontrei e eu cuido de você. É isso que Deus está conversando com essa mulher. Chamará Ismael porque o Senhor ouviu o grito de aflição. Deus nomeia o filho de Agar, ainda em sua barriga, para que ela jamais esqueça de quem Deus é. Pensa, esse é o significado do nome Ismael. Cada vez que ela chamasse seu filho Ismael, ela se lembraria de que Deus não a ignorou, de que Deus ouviu o seu grito. Irmãos, Deus não está preocupado apenas com protagonistas da história, como o grande patriarca Abraão. Deus enxerga. Deus encontrou essa mulher. O Senhor ouviu e ouve o grito de aflição de todos os seus filhos, mesmo quando eles estão fugindo para longe dele. Quer uma demonstração de amor maior do que essa? Fugindo para longe de Deus, e Deus vai ao encontro dela. Esse é o escândalo do Evangelho. Enquanto todas as outras religiões ensinam que Deus precisa ser alimentado por algum tipo de coisa, uma oferta, uma barganha, um recurso, um sacrifício, o Evangelho nos ensina justamente o contrário. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. Ele veio ao nosso encontro. O cuidado de Deus não conhece fronteiras nacionais ou sociais. Ele cuida de todos. O Salmo 139, verso 7 até o verso 10, é o salmista Davi levantando perguntas de reflexão e adoração ao mesmo tempo. Porque ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Não há limites para o cuidado de Deus, para a presença de Deus. Não há lugar onde eu e você possamos nos esconder, que Deus não possa nos encontrar. Talvez você chegue assim hoje aqui, como um fujão. Mas é possível fugir dentro da igreja? É. E infelizmente é mais comum do que gostaríamos de admitir. Mas Deus nos encontra. O terceiro movimento do texto. O texto nos revela que esse Deus é o Deus que vê. Na história desse conflito entre Sara e Agar, nós vemos o Deus que permite, nós vemos o Deus que encontra e nós vemos o Deus que vê. Então Agar, diz o verso 13, deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão o chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agar faz o que nenhum patriarca havia feito até então. Ela dá um nome a Deus. É interessante a gente ver movimentos contrários. Deus mudando o nome das pessoas. Ele vai fazer isso com Sara, ele vai fazer isso com Abraão, ele vai fazer isso com Jacó. Deus muda o nome. Isso indica uma nova vida, um novo caminho, um novo destino para essas pessoas. Deus, como aquele que coordena, como aquele que conduz, muda o nome, representando então uma mudança de vida. Mas aqui nós vemos algo contrário acontecendo. Agar dá um nome para Deus. Mas nomear a Deus aqui não significa domínio ou controle. Nomear a Deus aqui significa intimidade e resposta. Perceba que quando Agar dá um nome a Deus, ela coloca Deus como o personagem principal desse encontro. Ela diz, Ele é o Deus que me vê. Eu sou vista por Ele. Eu fui encontrada por Ele. Ele me ouviu o meu grito. No nome do seu filho Ismael, nós vemos isso. No nome do poço, do lugar, então, que ela também nomeia, nós percebemos isso. Diante do encontro, através desse encontro que Deus tem com Agar, nasce intimidade e nasce resposta. Todo encontro com Deus gera uma resposta. Não dá para continuar parado. O texto nos mostra qual foi a resposta de Agar. A mais impossível, mas que agora, em Deus, ela faz. Agar volta para Abraão e Sarai, mas com a certeza de que Deus a vê. Ela volta para o lugar onde ela foi humilhada, porque era o certo a se fazer. Ela volta para o lugar onde ela foi esquecida, desprezada, mas agora com a certeza, Deus me vê. Eu estou aqui, mas o Deus Criador dos céus e da terra me vê. Não importava o que ela ia encontrar. Sara a chamava de escrava. Talvez os demais chamavam ela de, ela vai a egípcia. Aquela que não é israelita, que não é do nosso povo, não é descendente aqui, não usava esse termo ainda, israelita, né? Isso vem lá depois. Mas ela não é da nossa família de sangue. Lá vem a estrangeira. Mas quando Deus encontra essa mulher, Ele chama pelo nome.
Agar. Porque ele sabe quem ela é e de fato vê ela. Esse encontro de Deus com Agar tira ela da categoria que tinham colocado ela, a categoria de coisa. Alguma coisa sem importância. E devolve a dignidade de alguém. Ela é uma pessoa. É alguém vista por Deus e amada por Deus. Talvez você se sinta assim. Você sabe que não é, né? Você sabe que você não é uma coisa. Você sabe disso. Mas talvez você já foi tratado dessa forma. E isso machucou. Isso humilhou. Sabe o que cura o nosso coração? Um encontro com Deus. Porque quando Ele nos encontra, Ele nos chama pelo nome. E Ele nos vê. Aquele que nos criou não nos vê como funcionários, escravos ou números, mas nos vê como filhos amados. Em Lucas capítulo 15, nós vemos Jesus contando uma parábola. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O que Jesus está ensinando aqui é que cada um possui um valor e uma dignidade diante do trono de Deus. Se ele sabe o nome das estrelas, não saberia o nome daqueles que foram criados segundo a sua imagem e semelhança? Ele criou você, Ele vê você e Ele sabe o seu nome. O que nos falta então? Um anjo? Bom, seria muito legal se o anjo do Senhor aparecesse falando com a gente. Mas será que precisamos disso? Hoje não precisamos que um anjo apareça, pois Jesus veio a nós. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 diz: antigamente, se referindo inclusive a esse texto, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, Abraão, Isaque, Jacó, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, o que esse texto está dizendo de uma forma um pouco mais rebuscada é o seguinte: ao longo da história, da narrativa bíblica, da revelação progressiva de Deus, Deus usou de muitas formas para dizer quem Ele é. Deus usou fogo, Deus usou chuva, Deus usou vento, Deus abriu o mar, Deus fez milagre, Deus fez muita coisa. Deus mandou anjo, Deus mandou legião de anjo, Deus fez muita coisa, se manifestou de muito jeito. Mas a exata expressão do ser de Deus foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E nele nós conhecemos quem Deus é. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que nele está graça e verdade. Nós não precisamos de um anjo, nós não precisamos de uma nova revelação. Aquilo que foi feito por Jesus, feito por Deus, está revelado para nós, para que nós pudéssemos crer. E crendo nele, fôssemos salvos por meio da sua palavra. Salvos por meio da sua obra redentora. Você está aí esperando um anjo? Pois Deus lhe deu algo maior do que um anjo. Ele próprio veio e morreu por você. Ele próprio veio ao nosso encontro. Ficar esperando por outras coisas é diminuir
a obra do Calvário. É diminuir tudo aquilo que Jesus fez por nós. O Deus que vê Agar é o mesmo Deus que em João 4 precisava passar por Samaria. Em João 4 diz, era necessário, a partir do verso 4, Jesus estava saindo de uma região junto com os seus discípulos, e a partir do verso 4 diz, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Passar por meio de um povo que os judeus não gostavam. Passar por meio de um povo que enxergava o próprio Jesus, que era judeu, como um inimigo. Passar por pessoas, pelos estrangeiros, pelos afastados, por aqueles que o povo judeu não tinha amor. Mas o texto diz, era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Sol no seu máximo. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. A história desse encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, ela segue, e quando segue, nós descobrimos que Jesus não toma água. Os discípulos entraram na cidade de Sicar para comprar comida. E nós descobrimos que depois Jesus não come comida. Porque o ponto desse encontro aqui com a mulher samaritana é que era necessário passar por Samaria naquele horário. Porque havia uma mulher que só ia buscar água naquele horário. Um horário que ninguém mais ia ao poço, porque a água sairia morna, porque era meio-dia. Era quente, era fora da cidade. Era costume as mulheres irem ou no fim do dia, quando o sol já tinha ido embora, mas muito melhor ainda ir antes do sol nascer. Porque era longe, era pesado. As mulheres se juntavam, até por conta do perigo, para ir até o poço e carregar água e trazer de volta para casa. Mas essa mulher, a mulher samaritana, ela vai de meio-dia. Porque ninguém gostava dela. Ela era mal falada, e deu motivo. Mas ninguém gostava dela. Enquanto Agar tinha um passado de servidão, a samaritana tinha um passado de rejeição moral. As pessoas olhavam para ela e diziam, isso é errado. E o próprio Jesus valida isso. Porque quando Jesus conversa com ela, quando ela começa a entender que a conversa de Jesus não é água para tomar, mas é água da vida que mata a sede do coração, o próprio Jesus diz para ela, você já teve tantos maridos e o cara que você vive nem é teu marido. Tua vida está toda errada. Você tem que tomar jeito dessa sua vida, mulher. E a única forma de você tomar jeito da tua vida sou eu. Eu sou o homem que você precisava. É NVT, né? Nova versão do título. Lá no texto vai estar diferente. Mas nós temos aqui duas mulheres. Dois encontros. Uma com um passado de servidão, a outra com um passado de rejeição moral. Mas Jesus é o Deus que vê além das nossas histórias. Jesus é aquele que vê além daquilo que é aparente. No poço de Jacó, em João 4, ele oferece água viva. No poço de Sur, no caminho do Egito, ele oferece presença viva. Ele diz, eu sou o Deus que te vê. Em todo o tempo eu te vi e estive contigo. Agar foge, muito provavelmente porque achou que sua vida não fazia parte da história de Deus. Talvez você também pense isso. O que Deus quer comigo? Tem gente que é cheio de si, né? E pensa, olha, se Deus contasse comigo no reino dele, estava avançando bem mais. Não é verdade isso. Deus não precisa de nenhum de nós. O privilégio é nosso. Mas também há aqueles que acham que as suas vidas não fazem parte do plano de redenção de Deus. Agar muito provavelmente se via dessa forma.
Alguém que não faz parte da história de Deus. A mulher samaritana, por outro lado, achava que a sua vida não importava para Deus. Eu estou aqui abandonada, já tive um monte de marido, nem o homem com quem eu moro talvez gosta de mim, os outros que tive não gostavam de mim, me separei, agora as pessoas da cidade falam mal de mim, nem água vem buscar comigo, ninguém gosta de mim, o que Deus vai querer comigo? Mas o olhar de Deus traz cura sobre a vida dessas duas mulheres. O olhar de Deus traz cura sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida. Deus te vê. Deus te conhece. E Ele vê além daquilo que representamos. Deus nos vê em nossos desertos e fortalece o nosso coração para lidar com eles. Qual é o deserto? É da infertilidade? É da rejeição? É do abandono? É sobre algo que fizeram com você? Pois saiba que em toda a sua jornada, Deus te viu. Ele é o Deus que permite, encontra e vê. Jamais abandonados. Nenhum de nós está sozinho. Amém? Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, eu preciso te perguntar: de onde você vem e para onde você vai? Presta atenção, cara. De onde você vem e para onde você vai? Do que você está correndo? Qual é o monstro que te persegue? O que mora aí dentro? O encontro de Deus com Agar nos ensina que no reino de Deus, ninguém é figurante e ninguém é invisível. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus não encontra ninguém por acidente. Ele quer você. Ele te trouxe aqui hoje, sabia? Porque Ele quer você. Mas ninguém me quer. Não importa. Ele quer você. Mas eu acho que eu não tenho o que contribuir. Que bom. Porque é a partir dele, em você, que você contribui, que você coopera. Só não acredite que você é como se fosse um peso morto nessa terra. Deus quer você. E se isso é verdade, nesse momento, o Espírito Santo, o próprio Deus, fala isso ao seu coração. Porque é Ele que chama você, não sou eu. É Ele que diz para você que vê você. Portanto, irmãos, precisamos nos arrepender de ajudar a Deus e de acreditarmos que podemos ajudar a Deus. Na permissão divina, vemos um movimento da soberania. Deus governa sobre a tragédia dos nossos atalhos. Ele permanece soberano. Pare de tentar ajudar Deus. Renda-se. Precisamos nos arrepender de fugir de Deus e de acreditarmos que podemos fugir de Deus. No encontro divino, vemos um movimento da busca. Deus procura os seus até no deserto. Não importa o buraco que você se enfiou. Deus está lá, vendo você, esperando para o encontro. Precisamos nos arrepender de fundamentar
quem somos fora de Deus e de acreditarmos que somos alguma coisa fora de Deus. No olhar divino, temos um movimento de libertação. Deus traz identidade e esperança. Ele diz quem somos e nos mostra que há um futuro. Ah, meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Jesus é aquele que se fez invisível e desprezado para que nós não fôssemos ignorados. Para que nós pudéssemos ser vistos, amados, aceitos. Ele recebeu o castigo para que nós não fôssemos castigados e condenados pelos nossos pecados. Ele suportou o abandono, o xingamento, para que você hoje tivesse a certeza do olhar de Deus sobre a sua vida. Ele vê você. Ele ama você. E Ele chama você. Um encontro verdadeiro com Deus rompe, rasga o passado de escravidão da nossa história. Escravidão do pecado, escravidão daquilo que fizeram com a gente, escravidão dos rótulos que colocaram sobre nós, escravidão do pecado, da covardia, do medo, da imoralidade, seja lá o que for. Um encontro verdadeiro com Deus rasga tudo isso. Entenda, em nome de Jesus, você não é o que fizeram com você. Você é aquilo que Deus vê em você. Você não é aquilo que falaram sobre você. Você é aquilo que Deus vê em você. Ele vê você, meu irmão. Ele vê você, minha irmã. Assuma essa verdade sobre a sua vida. Pare de fugir do seu passado e aceite que Deus viu tudo o que aconteceu e ainda assim Ele foi lá e te encontrou para te dar um novo rumo, para te dar uma nova história. Em nome de Jesus, viva como alguém que é visto por Deus, como alguém que foi encontrado por Deus, pois é nisso que está o seu valor e a sua dignidade. Não é naquilo que você encontrou, conquistou, mas está naquele que nos encontrou e conquistou por nós a vida eterna, a vida de verdade. Viva como alguém que é visto por Deus. Quando Deus vem ao nosso encontro, Ele revela que nos vê, nos dá a identidade e mostra que o futuro é maior do que o passado. Isso foi verdade sobre Agar e é verdade sobre você. Olhe para frente. Responda a Deus. Porque um encontro verdadeiro com Deus não deixa espaço para a neutralidade. Ou nos rendemos ou resistimos, mas jamais saímos iguais. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, só o Senhor sabe os desertos que vivemos. Só o Senhor sabe as humilhações, crueldades, injustiças que vieram sobre nós, seja por pecado dos outros ou seja como consequência dos nossos próprios pecados. Só o Senhor pode fazer com que creiamos em nosso coração de que o Senhor nos vê,
de que o Senhor tem planos e propósitos para as nossas vidas. Se o Teu Espírito Santo não testificar, não gravar essa palavra em nossos corações, essa noite terá sido inútil. Não nos deixe sair daqui sem responder ao Senhor. Nos ajuda a olhar para Ti. E mesmo que doa, reconhecer diante do Senhor a nossa história. E confiar que a Tua permissão sobre cada uma das coisas que vivemos é um movimento da Tua soberania. Foi o Senhor que permitiu. Talvez nós nunca entendamos plenamente o porquê, mas hoje nós decidimos confiar no Deus que nos vê. Ó Deus, nos ajuda a reconhecer de onde viemos e para onde estamos indo. Qual é o ponto que nos encontramos hoje? Nos ajuda, Senhor. Eu imploro, Senhor, traga consciência a cada um essa noite. Aonde estamos? Qual o caminho que a nossa vida está tomando? Nos ajuda, ó Deus, a reconhecer que o Senhor veio a nós para nos encontrar. Nos ajuda a ouvir a Tua voz. Vence as barreiras do nosso coração, Senhor. Destrói os muros que construímos ao longo do caminho. Fortalezas para as quais desejamos voltar quando as coisas não saem como a gente queria. Nos ajuda a olhar, ó Deus, para a realidade desse mundo caído, com sofrimento e pecado, e saber que mesmo em meio a essa bagunça que o pecado trouxe, o Senhor não nos abandonou, o Senhor veio a nós. Era necessário que o Senhor passasse por São Luís Gonzaga. Era necessário que o Senhor passasse pelas nossas casas. Era necessário que o Senhor passasse pelas nossas vidas. Não foi um acidente. O Senhor quis nos encontrar, porque o Senhor nos vê. E hoje, Senhor, nós queremos entregar a Ti a nossa vida, o nosso futuro, os nossos corações, tudo o que somos, nós queremos entregar a Ti. É tudo Teu, Senhor. Trabalha em nossos corações, nos ensina a olhar para frente, nos ensina a nos rendermos diante da Tua presença, diante do encontro com o Senhor. Ó Espírito Santo, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor fale pessoalmente ao coração de cada um aqui essa noite. Aqueles que o Senhor deseja, aqueles que o Senhor quer, fala de uma forma que cada um entenda. Comunica as Tuas verdades, para que sejamos transformados, Senhor, e capacitados a responder. É a nossa resposta, Senhor. É reconhecer que o Senhor, sim, é poderoso para transformar a nossa história. É poderoso para nos encontrar nos nossos desertos, nos resgatar, nos dar vida, nos dar um nome
Nós queremos parar de lutar contra o Senhor e nos rendermos. Deus, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor como uma confissão do nosso coração a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Nós entregamos o controle da nossa vida, da nossa história. Em nome do Senhor Jesus. Amém.